Hoje é o primeiro episódio do podcast Sertão do Epidauro e hoje eu trago aqui Lara Ribeiro Cavalcante de Almeida, a Lara Cavalcante. Lara se define como esposa de Bruno, mãe de Joana, mãe de Caio, mestre em educação e apresentadora do programa Viva Bem na Petrolina FM em Petrolina, Pernambuco. Seja muito bem-vinda e muito obrigado por você estar fazendo parte desse projeto. Pois é, muito feliz pelo convite, ainda mais de estreia, né? Toda estreia gera aquele friozinho na barriga, mas já agradeço o convite e desejo muito sucesso nessa empreitada, que eu sei que vai ser muito bacana, né? Gerar conteúdo, ainda mais conteúdo na internet de qualidade. Lara, eu soube que você nasceu no importante hospital da região, é verdade? Exatamente, eu nasci no dia 20 de maio de 1985, né? Na época foi mais ou menos à noite e só existia em Petrolina o Hospital Dom Malan, então só tinha essa possibilidade. Quem nascia fora de Petrolina e Juazeiro nessa época é porque ia ter em Salvador, em Recife, as famílias mais tradicionais às vezes faziam isso, né? Tanto que filhos de grandes políticos aqui da nossa região não nasceram em Petrolina, se criaram aqui, mas nasceram em Recife ou Salvador, porque não acreditavam, talvez, no Hospital Dom Malan. Mas minha família não, todo mundo praticamente nasceu no Hospital Dom Malan. Eu vim ao mundo através das mãos da doutora Lígia Mochotó, uma experiente ginecologista obstetra que ainda atua nos dias de hoje, com muito louvor. E o pediatra que depois me carregou foi meu padrinho de batismo, que é o Dr. Renato Bispo Cerqueira, que é um pediatra também que até hoje, né, acabou de fazer 50 anos de formado em medicina na UFBA e ainda atua como pediatra. Então, assim, as duas pessoas que me trouxeram, me ajudaram a chegar a esse mundo, ainda estão atuando. Eu me orgulho muito disso. Então, naquela época, minha mãe conta que o Hospital da Malan era um hospital muito bom, né, mesmo sendo público, mesmo minha mãe na época tendo condições, inclusive, de ter em Salvador, mas ela optou por ficar aqui mesmo. Lara, você nasceu aqui e ficou aqui? Não. Morei aqui até os meus 17 anos, né? E aí, na época, só existia... Como eu já sabia, quando eu fiz o terceiro ano, eu estudei aqui até o terceiro ano. Eu não fui para Salvador, nem para Recife também, que era algo bem comum das famílias, né, mais tradicionais aqui, de mandar os filhos para estudar fora, fazer o ensino médio. Eu fiz aqui até o último ano. Então, até o terceiro ano eu estudei aqui. E aí, eu já tinha certeza que eu queria fazer jornalismo, mas na época só existia o curso de jornalismo na UNEB. E na época ele era muito concorrido mesmo, assim, era muito difícil de ingressar e eu tinha muitas deficiências em matemática. Então, eu fazia notas muito boas na parte de humanas, redação, mas chegava na parte de exatas, eu às vezes perdia por desvio padrão. Eu não conseguia atingir nem a média boa da área. Enfim, aí foi na época que a gente resolveu que eu iria para Salvador, porque meu irmão já estudava lá e a família de minha mãe é toda de Salvador. E aí eu fui para Salvador fazer cursinho e no ano seguinte eu tentei o vestibular e passei numa faculdade privada. Seus pais são daqui? Meu pai é de Afrânio, né, Pernambuco, que é aqui pertinho, mas ele nasceu em Afrânio, se criou, mas logo muito menino já veio para Petrolina, onde estudou no Colégio Dom Bosco, fez todo o ensino aqui e depois saiu para fazer arquitetura na Universidade Federal de Pernambuco, no Recife. Minha mãe é de Salvador. Minha mãe nasceu em Salvador, se criou em Salvador, se formou em Salvador e veio para Petrolina quando ela já estava formada. Quando os primeiros projetos de irrigação começaram a ser implantados aqui, ela passou no concurso de uma empresa israelense, que foi quem implantou os primeiros projetos de irrigação, e aí ela veio para passar só um ano aqui, trabalhando nesses projetos, né, porque ela estava desenvolvendo os projetos, executando também. E aí ela conheceu meu pai, que já era arquiteto formado e foi o primeiro arquiteto de Petrolina a chegar aqui formado. Então, eles se conheceram, óbvio, trabalhavam, né, no mesmo, e se conheceram logo, e aí se casaram, né, logo em seguida. E aí tiveram meu irmão primeiro, depois eu. A sua infância você passou aqui? Toda aqui. Eu ficava muito aqui em Petrolina e nas minhas férias, diferente dos meus filhos, né, da parte dos meus primos da parte de pai, que são de Afrânio, que iam muito para um vilarejo chamado Caboclo, que é perto de Afrânio, eu ia para o lado da Bahia. Então eu e meu irmão, a gente passava nossas férias no interior da Bahia, na fazenda da minha avó, né, que tem 102 anos e ainda tá lá, no mesmo lugar. Dona Olga, né? Dona Olga, exatamente. Então, assim, minha referência de infância e férias nunca foi a origem de meu pai, mas sim a origem da família de minha mãe. Então, a gente sempre passava as férias lá.
Lara, como é que era a sua infância aqui naquela época? Muito tranquila, assim. Eu realmente, da minha infância, da minha juventude aqui, eu fui como eu tô dizendo, eu fui uma família que a gente tinha certos recursos, então minha mãe e meu pai puderam proporcionar para mim e para meu irmão qualidade de vida, estudar em boas escolas, né, ter acesso à saúde e tudo, e a gente sempre teve muitos amigos. Então, eu morei numa casa aqui na Vila Eduardo, que hoje essa casa ainda existe, e quem mora lá são pessoas, inclusive, próximas a mim, que já me convidaram para voltar lá, mas ainda não me preparei psicologicamente, mas eu vivi nessa casa até os 10 anos de idade, e eu passo na porta dessa casa todos os dias para ir para Petrolina FM. Todos os dias está lá a casa, já mostrei a meus filhos, eles já sabem que eu morei lá. E aí depois a gente foi para um apartamento ali próximo à orla de Petrolina, numa transversal, na rua Oricori. Aí eu morei lá até ir embora para Salvador. E por que escolheu jornalismo? Então, eu sempre fui aquela da escola inteira aqui. Trabalho, quem vai apresentar? Lara. Quem vai falar? Lara. Quem vai se expressar? Lara. Vai na coordenação reclamar. Quem vai? Lara. Quem vai representar a turma? Lara. Então, aquela coisa da comunicação, né, da habilidade para comunicação, eu acho que já nasceu em mim, porque muito novinha mesmo, pequenininha, eu já me expressava muito oralmente, né? Então, assim, eu tinha essa coisa de chegar nos lugares, de conversar muito com as pessoas, já tinha essa questão jornalística, inclusive investigativa, porque eu me lembro muito na Escola Maria Auxiliadora, que eu estudei uma fase boa da minha vida, quando a freira chegava perguntando quem fez, né, aquela determinada danação. Eu tinha toda a história pronta para contar para ela. Então eu ia lá, contava, era a cabueta da história, né? Então você era o dedo duro, né? O dedo duro. Mas assim, eu falava sempre com verdade, e eu não escondia isso de quem fez. Eu sempre dizia, olha, eu vou contar tudo que aconteceu, como exatamente aconteceu. Como também eu era advogada dos injustiçados, né? Quando eu via que alguém estava sendo apontado como um fato que acontece muito em escola, né? Hoje é bullying, né? Antigamente não era, a gente sobrevivia a essas coisas, né? Antigamente era uma coisa normal. Era coisa de menino, né? A gente sobrevivia a essas situações. Algumas crianças melhor e outras, né? Infelizmente devem carregar isso pro resto da vida. Não é uma coisa realmente saudável. Então, quando eu via alguém sendo injustiçado dentro do contexto escolar, eu também ia lá e fazia o papel de advogada daquela pessoa. Tanto que eu cheguei a ter dúvidas, né? Entre advocacia e jornalismo. Mas em muitas conversas, assim, já perto do meu avô falecer, sem eu saber que ele ia falecer, ele chegou a comentar comigo. Ele disse, meu Deus, se eu tiver uma neta jornalista, acho que vai ser um negócio, uma felicidade tão grande. Porque meu avô foi jornalista, né? Ele trabalhou durante muito tempo lá. Ele é carioca, mas ele morou em Salvador. Ele era advogado, mas ele era correspondente de política para o Diários Associados de Assis Chateaubriand. Então, ele trabalhou, né, no grupo Assis Chateaubriand muitos anos, e ele não podia assinar as matérias por conta de perseguição política na época. Então, mas minha avó lia e sabia quais eram as matérias dele, né? Tanto que ela guardou algumas. E aí, acho que isso foi meio que levou aquela coisa do dom, aquela coisa também do advogado, que eu pensava assim, bom, se eu tiver que defender uma pessoa que está errada, eu não vou conseguir. E o advogado, ele tem que defender a todos, né, que procurem. Eu não ia saber distinguir isso. Aí eu comecei a pensar, não, eu acho que com a comunicação eu posso chegar... Nunca imaginei televisão, nunca imaginei rádio. Eu imaginava sempre escrever. Sempre foi o que eu pontuava, assim, bom, eu tenho jeito para escrita, então eu gosto de falar, então eu acho que eu vou escolher jornalismo. Aí eu peguei e bati o martelo, não, vai ser jornalismo. Deixei direito de lado, nunca nem coloquei como opção de nada. Todos os vestibulares que eu fiz, foram poucos, todos eu coloquei jornalismo. Você sai de Salvador e você vai para onde? Aí foi uma estrada longa. Porque assim, quando eu me formei, eu tinha muito desejo de voltar logo para Petrolina. E aí, nessa época, eu já era noiva de Bruno. Noiva não, namorada, é isso. Aí você começa a namorar com o Bruno? Foi, eu comecei a namorar com o Bruno já no último ano de faculdade. E aí, eu já era namorada dele e a gente tava vivendo... Ele passou um tempo morando em Angola, que ele, na época, entrou numa empresa que convidou ele para Angola, ele foi. E aí eu aproveitei que ele estava em Angola e eu fiz, bom, eu quero voltar para Petrolina. Aí na época eu conversei com as pessoas que eu conhecia aqui e surgiu uma vaga. Foi quando eu estava na TV, eu já estava formada e contratada na TV Aratu, que é o SBT de Salvador. E aí eu queria voltar, né?
eu queria ir para uma afiliada da Globo, porque naquela época a Globo ela nos permitia crescer muito, né, depender do objetivo de cada jornalista. Então era a melhor empresa para se trabalhar na época. Então eu almejava isso. Então eu disse, não, eu vou começar numa afiliada e vou crescendo, né? Não queria ir direto para as capitais. E aí foi que eu entrei na TV Grande Rio aqui, que foi meu segundo emprego, né, já formada. E aí eu trabalhei durante 1 ano e pouco, sabe? Mas foi o suficiente para eu entender que o jornalismo que eu queria fazer aqui não era... O que eu queria fazer para minha vida não estava aqui. Infelizmente não estava na cidade que eu morava. E aí lá fui embora. Comecei nas minhas férias a colocar currículo e logo fui chamada em 3 emissoras também do interior. João Pessoa, aí a outra foi Natal, foi João Pessoa, acho que foi Campina Grande também. Todas foram interior. João Pessoa é capital, né? Mas é porque parece interior. Parece. João Pessoa, Campina Grande e Feira de Santana. E aí minha mãe fez, Lara, vai pra feira, que você fica mais perto da gente, né? Pelo amor de Deus. Aí eu optei pra Subaé, em Feira de Santana, que também é Globo e pertence à Rede Bahia. Fiquei 2 anos lá e trabalhei com esporte, com futebol, transmissão esportiva, cobria todos os campeonatos baianos, o brasileiro, enfim, me deslanchei nesse negócio de esporte e tinha certeza que eu ia continuar fazendo isso o resto da minha vida, que o esporte era o que eu ia embora do país para ser correspondente, enfim, eu tinha esses desejos. E aí terminou que quando Bruno voltou de Angola, que a gente ficou noivo, aí eu disse, eu não vou ficar mais morando à distância com você casada. Então, assim, você tá vindo pra Salvador? Então eu vou pedir minha transferência pra Salvador. E aí, na época, a Rede Bahia não quis me transferir pra Salvador, porque eles avaliavam que era muito melhor pra eles eu ficar em feira, né? Porque eu supria todas as necessidades deles. Só que aí eu disse, minha vida pessoal vai na frente. Então, eu pedi pra sair, a Record me chamou. Aí foi quando eu fui pra Record em Salvador, fiquei um bom tempo. E aí Bruno veio, a gente casou, aí casamos aqui em Petrolina. E aí quando a gente pensa que ia continuar a ter uma vida tranquila em Salvador, aí ele fez, a empresa vai me mandar para Recife. E aí eu digo, ei meu Deus do céu, lá vai eu de novo. Aí minha sorte era que meu chefe na época lá na Record de Recife, de Salvador, me indicou para a chefe de Recife, que na mesma hora me chamou. Aí ela disse, eu tô com uma vaga aqui, ela é perfeita, pronto. Me contratou sem nem me conhecer pessoalmente, sem nem conversar comigo pessoalmente, só conversou por telefone. E aí meu marido já foi de transferência, mudança e eu já com data para começar a trabalhar. Então eu cheguei em Recife, onde eu morei 5 anos, trabalhei na Record durante 3 anos e meio. Na época que eu pedi para sair foi quando eu tive Caio, que aí eu me vi numa situação que eu nunca imaginei viver, né, de pedir demissão para cuidar do meu filho. E aí foi a melhor opção que eu fiz também, né? Na época a gente pôde fazer isso, meu marido conseguia manter a situação da gente confortável. E aí foi quando eu comecei a entrar na questão da internet e muita coisa, até que 5 anos depois, só com o Caio, meu marido sai da empresa e aí ele resolve vir para Petrolina. A gente resolveu vir para Petrolina, então eu voltei para cá sem saber que ia voltar para o jornalismo. Foi chegando aqui a TV São Francisco em Juazeiro, sabendo que eu estava aqui, me chamou para tirar umas férias. Aí Bruno, lá vai tudo de novo. Aí nessas férias eu fiquei até ter Joana, até Joana nascer. Foi quando a TV infelizmente fechou as atividades locais, né, do jornal local. Ainda tem uma equipe aí, e aí tem uma demissão em massa. Eu fui junto, todo mundo foi junto. E aí foi que eu disse, não, agora eu vou fazer outra coisa, não vou mais ficar em jornalismo não. Aí me chamam para uma reunião na Petrolina FM, e aí me dizem assim, a gente tem um horário aqui disponível, isso eu tô encurtando muita coisa. Temos um horário aqui disponível para você ocupar, e você pode criar o que você quiser para esse horário. Eu falei, meu Deus, tudo que eu queria na minha vida, fazer o jornalismo que eu sempre sonhei na cidade que eu moro, e na cidade que eu nasci. Então eu disse, meu Deus, eu vou agarrar isso com tudo. E aí eu já tinha vivenciado todos os problemas de saúde com o nascimento da minha filha Joana, e eu não pensei em outra coisa a não ser colocar um programa de saúde, que eu via o quanto que as pessoas sofriam com falta de acesso à informação. As pessoas que não têm plano de saúde ou que não têm recursos sofrem demais para conseguir diagnóstico. Eu vivi na pele, né, as emoções de ter todos os recursos do mundo e ter acesso aos melhores médicos do país para resolver o problema da minha filha, e vi do outro lado muita gente sem conseguir ter nem 5% do que eu conseguia. Então isso me incomodou muito e isso gerou a ideia do Viva Bem, que é hoje o que eu faço, né? Joana nasce em 2017. Me conta um pouco sobre essa gestação.
Foi uma gestação muito difícil, porque assim, logo no início, na primeira translucência nucal, a gente descobriu um primeiro achado, né? Na medicina, quando você vai encontrando muito achado, tem que abrir um diagnóstico, senão... E aí eu tive cordão umbilical com artéria única. O ideal é ter 2 artérias e uma veia. Isso. Aí a minha só tinha uma artéria única. Uma veia e uma artéria. E aí começou a acender vários alertas, né? Mas a ultrassom deu normal, somente esse aspecto. Mas aí eu já comecei a ter problemas sérios na minha cabeça desde aí. Então assim, minha gestação foi horrível desde esse momento. Meu marido não, nesse momento aí ele já aceitava a Joana do jeito que viesse. Eu tive um problema muito difícil de aceitação. E aí começaram, né? Ultrassom atrás de ultrassom, susto atrás de susto. Aí na outra morfológica a gente resolveu para Recife fazer com o médico que fez todas as ultrassons de Caio, que era a referência em Pernambuco e etc. Fui para lá. E aí, pé torto esquerdo, pé torto congênito, o esquerdo, só um. É só um, resolve fácil. Só que isso foi entrando, né? Cordão umbilical, o pé torto, eu fiz, ai meu Deus, já comecei a ficar nervosa. Aí daqui a pouco, não, mas ela tá crescendo, o importante é isso, tá toda normal, cabeça, cérebro, tudo certo, nananã, tem tudo, só é uma besteirinha ortopédica, resolve. Aí, beleza, quando chegou no 3º trimestre, ela começou a não crescer mais, direito. Ela é PIG, ela é pequena para a idade gestacional. O crescimento não foi esperado durante a gestação. Isso é classificado como PIG, pequeno para a idade gestacional. Exatamente. Aí diziam assim, olha, se preocupa não, que quando ela sair da barriga, ela engorda, ela cresce. Eu disse, tá. Tudo que me falava, entrava por aqui, saia por aqui. Porque eu tinha um sentimento de que algo muito difícil ia acontecer na minha vida. Algo que nenhuma dificuldade que eu passei, eu considero que eu não tive dificuldade nenhuma na minha vida até o nascimento de Joana. Tudo foi muito dentro do normal. Eu sempre fui, como eu disse, uma criança com acesso, uma adolescente que pôde sair, que o pai pôde bancar muita coisa, enfim. E aí, quando foi no 3º trimestre que ela começou a não crescer mais, e aí eu tive baixas de líquido amniótico, eu tive que sair da TV, me afastar, ficar de repouso, bebia 7 litros de água todos os dias para manter Joana pelo menos um mês na barriga, a gente conseguiu. Após a primeira baixa de líquido, a gente segurou novembro inteiro Joana na barriga. Quando foi em dezembro, dia 5, eu dei um mal-estar assim, no dia, eu já estava de repouso, peguei meu carro sem autorização de ninguém, que eu não podia dirigir, e liguei para a médica, a doutora Natália, disse, me atenda, pelo amor de Deus, faça minha ultrassom. Ela, não, eu tô aqui terminando, venha. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, ela fez, Lara, me dê o telefone para eu ligar para sua tia, que era a minha obstetra. A gente vai ter que fazer o parto hoje, porque ela não vai aguentar para amanhã nem para nenhum outro dia. Meu ILA, você que sabe, tava em menos de 5. Então, assim, tanto que quando Joana abriu a barriga, não tinha líquido nenhum mais. E nesse mesmo dia 5 de dezembro de 2017, às 8h da noite, ela nasceu lá em Juazeiro. Então, assim, eu tenho uma filha juazeirense e um filho recifense. Mas ele é registrado em Juazeiro. É em Juazeiro. Como se fosse Juazeiro, né? Mas ela nasceu em Juazeiro. Mas ela é registrada em Juazeiro, por ser cidades irmãs, tem essa questão de nascer lá e poder ser registrado aqui. Mas fica feio no registro. Sabe por quê? Porque fica assim, nascida em Petrolina, no Hospital Unimed Juazeiro. Totalmente incoerente. Eu digo, qual o problema, minha filha nasceu em Juazeiro? Eu tenho o maior orgulho de dizer isso, inclusive. Mas é normal isso acontecer aqui em Petrolina e vice-versa. Sim. Então, assim, eu não tenho isso. Eu sempre tive, assim, Juazeiro e Petrolina como... É uma coisa que não deveria existir. Que são exatamente. Basicamente irmãs. Né? Exato. Então, assim, registramos ela realmente em Juazeiro. Então, ela foi registrada, nasceu em Juazeiro, registrou em Juazeiro, mas mora em Petrolina. Mas ela vai crescer sabendo que ela é baiana. Enfim, aí depois começou, né? Uma longa estrada de ter uma filha que nasceu e ninguém sabia o que ela tinha, né? Aquela coisa de diagnóstico, enquanto a gente não tivesse, muita coisa aconteceu. Ela nasceu prematura? Nasceu prematura, nasceu baixo peso, nasceu com... Aí, na sala de parto, a gente descobriu a fenda no céu da boca, que a gente já consertou tudo, né? Já consertou o pé, já consertou a fenda, já consertou um bocado de coisa. O pezinho consertou aqui? Consertou em São Paulo. Teve a técnica de Ponseti. Foi também. Que essa técnica significa você fazer um modelamento do gesso e a troca-se semanal. Bem desgastante. É bem desgastante. É assim. Um pouquinho esse é processo, muito difícil. Muito difícil. Depois ainda tem a cirurgia para soltar o tendão. Aí usa as botinhas, né?
e aí vai diminuindo, enfim. Mas resolvemos tudo, né? E aí, aquela coisa, a gente ficou sem diagnóstico, porque ela tinha vários achados e nenhum diagnóstico. Então, a gente saiu daqui. Na época, Petrolina não tinha várias especialidades que hoje, graças a Deus, na pediatria já tem, mas ainda é muito deficiente nessa área de pediatria. A gente foi para Recife, conseguimos sair do zero em Recife. Em Recife a gente teve um diagnóstico errado, inclusive de uma geneticista muito conceituada em Pernambuco. Ela errou feio, ela deu um diagnóstico sem receber cariótipo, olhando para a Joana e dando... dizendo que ela tinha uma síndrome que é a do Edwards, né, que é incompatível com a vida. Então, até sair o cariótipo de Joana, eu fiquei 40 dias olhando para minha filha e vendo morto. Você que é psiquiatra, essa área de psiquiatria, você sabe muito bem disso. Então, assim, eu tive várias alucinações com relação a isso, porque eu não achava que ela ia viver. Eu achava que ela ia morrer. Então, quando a gente finalmente saiu o cariótipo, que não era a síndrome de Edwards, porque inclusive toda a equipe médica discordou desse diagnóstico clínico, por conta que ela inclusive nunca precisou de auxílio para respirar. Então, assim, neurologicamente falando, ela não tem nada, entendeu? É a questão genética dela. Então, a gente ficou com uma equipe muito boa em Recife, mas essa equipe virou pra gente, foi muito humana em dizer o seguinte: olha, a gente tá vendo que vocês têm condição. Por que vocês não vão pros melhores que a gente? Porque assim, a gente se formou em São Paulo com fulano. Por que vocês não procuram fulano? Porque esse caso aqui é muito difícil. É muito raro. Entendeu? Assim, não deve nem ter tratamento, mas deve ter soluções mais avançadas. Então, assim, vão buscar os melhores. Aí a gente não contou a conversa, né? A gente voltou para Petrolina, organizamos tudo e fomos para São Paulo começar uma longa jornada de 2 anos. Eu praticamente viajando com Joana todos os meses para São Paulo de avião, passando por várias situações, até porque todas as cirurgias que ela fez lá, todas foram lá em São Paulo. E aí eu tive acesso, né, a tudo que há de mais de ponta na medicina do Brasil, que é lá em São Paulo. E aí eu pude comparar com Recife, pude comparar com Petrolina, pude comparar com todas as cidades que eu já morei, com todos os hospitais públicos que eu conheço, e vi o quanto a gente precisa melhorar em tanta coisa. E aí essas percepções de conhecimento foram entrando em mim e foram ficando assim muito em explosão, né? Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Acendeu alguma coisa ali que estava guardada. Estava guardado naquela época que eu queria fazer o jornalismo que eu não podia, né? Então eu fui tendo muito conhecimento. Então veio o diagnóstico de Joana, que aí quando veio o diagnóstico de Joana eu senti na pele aquela coisa, ai meu Deus, graças a Deus, já sei o que ela tem. Porque pra mim ela era uma bomba relógio, podia explodir a qualquer momento, né? Então, com o diagnóstico a gente trabalha a aceitação. Então eu precisei de muito acompanhamento psiquiátrico, precisei de acompanhamento psicológico, precisei de todo o suporte. E aí você avalia uma mãe da rede pública que não tem o suporte que eu tive. Eu olho para as mães que me procuram no programa Viva Bem hoje com crianças com doenças raras, cobrando um medicamento que não chega, uma lata de leite que não é fornecida. Eu olho para aquelas mães e eu sei exatamente o que elas estão passando e fico com o meu coração em pedaços porque elas não tiveram o que eu tive, sabe? De apoio psicológico. E eu geralmente pergunto, a senhora está tendo algum apoio psicológico do posto de saúde, alguma coisa? Alguém está te olhando? Não, minha filha. Ou seja, elas não estão sendo cuidadas, elas não estão conseguindo cuidar dos filhos. E é um negócio assim que dói na alma, sabe? Que me incomoda demais. E ainda mais saber o tanto que se gasta com outras coisas na cidade e que se deixa de gastar com a saúde pública, né? Então, assim, são coisas às vezes mínimas que você vê. E eu, graças a Deus, eu fui muito abençoada em ter todo esse suporte, né? E hoje eu analiso que o diagnóstico de Joana, para mim, foi um recomeço na minha vida. Existe uma Lara antes de Joana, até Joana, e outra Lara totalmente diferente depois de Joana, sabe? Na verdade, minha família inteira acho que mudou depois de Joana. Desde lá em casa, né? Como também meus tios, meus primos. Então, assim, quem convive com Joana é um eterno aprendizado. E hoje ela tem, eu que achava que ela não ia viver, hoje ela tem 4 anos, né? Quanto tempo ela vai viver, não me importo com isso. Eu me importo com o que ela oferta pra gente hoje, de vários significados, de várias vivências, sabe? É a pessoa que eu conheço que mais tem sede de vida, de viver. Ela é alegre, ela é espontânea, ela é muito eu também, viu? Quando eu vejo o jeito que ela anda, o jeito que ela se expressa, o jeito que ela reclama, ela é minha cópia. Geneticamente falando, eu acho que ela é minha cópia. Acho que se o problema genético dela, acho que veio de mim.
Ela já acorda elétrica? Já elétrica, já com o cortisol dela acho que em alta. Aí explica o cortisol, porque daqui a pouco o povo vai dizer, Lara já tá falando muito médica, né? O cortisol, ele dá seu pico durante o dia, que até me promove mais pra gente poder ser mais proativo, a questão de promover mais atividades, e durante a noite ele tem esse decaimento. Exatamente. Igual a mãe dela, que dosou o cortisol recentemente, está um pouco elevado, fora de hora. E quais os desafios hoje da rádio, do programa Viver? Pois é, o grande desafio hoje da gente, assim, a gente já está com 2 anos e meio no ar, né? É um produto que eu coloquei no ar que eu acho que muita gente não acreditou no início, porque achavam que eu estava brincando ali de fazer rádio. Eu não estava brincando. Eu tenho meu... O que eu quero com a comunicação hoje vai muito além do que eu faço hoje, mas é o começo, né? O jornalista esportivo Jorge Cajuru, que hoje é senador por Goiás, ele fala uma coisa que é muito diferente se isso acontece com você. Existe liberdade de imprensa e liberdade de empresa? É verdade, sim, é verdade. Eu que já trabalhei em todas, né, praticamente, menos na Band, mas eu trabalhei no Record, no SBT e na Globo. Porque assim, a gente sabe que os grandes grupos de comunicação os donos são políticos, né? As concessões de televisão, enfim, dos veículos são de grupos políticos. Então, assim, existia muita interferência, claro. Existiam aquelas matérias que a gente era obrigado a cobrir porque o dono da TV, o dono da rádio pediu, né, ali. Mas isso, por exemplo, era de uma maneira mais tranquila nas emissoras da Globo. Porque mesmo elas sendo de políticos, a Globo, eles tinham um padrão de qualidade muito bom. Por isso que eu sempre tive vontade de ir para lá. Hoje eu não falo nada disso, porque já era, né? Acabou-se essa questão da Globo. A Globo se perdeu e tá perdida, né? Acho que ela não volta mais nunca a ser o que ela era. Então, assim, ela prezava pelo esse bom jornalismo, de ouvir os dois lados, de tentar ser o máximo imparcial, de trazer à tona a reflexão, de cobrar. Eu me lembro que eu sempre fiz matéria de comunidade, de coisa errada na cidade, mesmo os donos sendo de famílias de políticos e que estavam no poder. Isso ocorria muito em Salvador. Por exemplo, a família de ACM Neto, né, de Antônio Carlos Magalhães, donos da Rede Bahia, mas a gente estava lá, fazendo matéria, falando o tempo todo, tudo que estava errado da comunidade de Salvador, da prefeitura, do governo, a gente falava, né? Não era porque eles eram os donos. Então, isso existia. Hoje não, né? Hoje isso não existe mais. Hoje é difícil, a gente está vendo aí grandes jornalistas cada vez mais saindo desses veículos tradicionais, virando independentes, justamente para ter essa liberdade de fala, essa liberdade de opinião, que é o que faz o jornalismo ser o que é. A essência do jornalismo está aí. Senão não tem sentido de ter, não tem coerência de ter, sabe? Então, assim, eu prezo muito por isso. E eu consigo fazer isso na Petrolina FM. Até hoje, 2 anos e meio, eu não tive nenhum problema, porque também os donos confiam que eu faço as coisas com responsabilidade. Até hoje eu não tive nenhum processo, nada disso. Porque tudo que eu faço realmente é com responsabilidade, mas sem deixar de lado a minha opinião. Porque no dia que eu não puder mais dar minha opinião, é hora de sair, né? Eu não fico num lugar assim, mas ainda mais a gente tem na internet a nosso alcance. A gente tem o nosso canal no YouTube do programa, a gente cada vez mais, né, desde que o programa começou, na verdade, a gente começou junto com a internet. Então a gente, apesar dos conteúdos, né, estarem no ar no programa, a internet também fica com os nossos conteúdos. Então o programa vai mais longe do que a gente imagina. Existe essa questão da linha editorial, que também chama da linha narrativa, sua linha narrativa, a narrativa, e a partir disso você pode publicar referente àquela estrada que você quer seguir. Existe uma tese, que no caso é minha, e eu quero saber se você concorda. Eu lia muitos jornais através no começo da era dos smartphones, no início dos smartphones, tinha aplicativos que disponibilizavam todos os jornais do país, e eu lia com certa frequência. E por ser um leitor, eu gosto muito da crônica esportiva. Hoje bem menos, mas eu gosto ainda de alguns jornalistas. E eu consigo ver uma semelhança entre o jornalismo esportivo, por exemplo, determinados clubes que estão em sua ascensão, que estão se organizando, ter essa contraproposta no caso da parte do nosso dia a dia.
Eu queria saber se você concorda. Por exemplo, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, apesar do Cruzeiro estar num momento ruim, por Minas Gerais ser, por exemplo, o segundo maior colégio eleitoral do país, ter uma certa estrutura econômica, financeira e social muito forte, e através dessa crônica esportiva, eu sei que eles vão subir e ter esse respaldo em nível nacional. Eu nunca parei para pensar desse jeito. Eu tava aqui tentando fazer associações. Não sei lhe responder isso, mas eu acredito que possa ter algumas relações, realmente. Possa ter algumas relações. Mas a gente precisa analisar que o esporte, ele vai muito além desses times nacionais. E, infelizmente, o esporte, sabe quando é que ele realmente mostra o retrato do nosso país? É quando a gente vê um atleta, como daqui de Petrolina, que não era visto por ninguém, ganhar a maratona do Rio de Janeiro. Aí a gente vê como é que esse cara conseguiu. Imagine se ele tivesse apoio. Agora ele vai deslanchar. Porque o que o Amaro fez lá no Rio de Janeiro, ele fez com a potência que ele tem sem investimentos. Agora ele vai ter investimentos, sem né? Pista, sem calçado, nada. sem roupa. Sem nada. Só com a ajuda da APA aqui, né? E a ajuda de algumas pessoas. Mas assim, agora esse cara vai deslanchar. Porque o talento ele já tem. Então eu acho que o esporte ele mostra muito mais o Brasil, esse Brasil aí que não apoia atleta e nem o esporte, do que a outra situação. Realmente eu acho que é mais nesse sentido, entendeu? O nosso país ele é muito, muito fraco de incentivo ao esporte. As empresas não têm essa vontade, né? É outra coisa que a gente trouxe no programa Viva Bem recentemente, que é o programa Apoie um Atleta. A gente começou apoiando um atleta, hoje o programa tem um atleta que a gente apoia, e a ideia é apoiar não com mensalidades, não, é tudo que ele precisar. Material esportivo, consultas médicas, apoio com nutrição, porque a gente sabe a importância disso, e as inscrições nas competições, as passagens. Então, assim, como é que eu ia lançar um projeto desse se eu não apoiasse ninguém, né? Aquela questão da coerência. Então, a gente tem a nossa atleta hoje, que está começando na natação, mas a gente já está começando a botar os empresários e as pessoas para apoiarem outros atletas, entendeu? Para adotarem mesmo ali. E quem sabe isso daqui a uns anos mude, porque infelizmente nosso esporte, só o futebol prevalece, né? Eu gosto muito de esporte, eu particularmente gosto muito. E tem um relatório da ONU que relata que você investir $1 em esporte, você acaba economizando 2 em saúde. Então a questão do esporte de ser também social e, no caso, em saúde, investimento social e em saúde. Os jovens que estão fazendo esportes, eles não estão fazendo besteira e nem fazendo uso ou abuso de determinada substância, né? Exatamente. O esporte ele não transforma só a vida do atleta, né? A gente percebe muito isso. Ele transforma a vida da família daquele atleta, não é só do atleta, porque envolve todo mundo, envolve o pai, envolve a mãe, envolve os irmãos, e aquilo ali vai virando realmente algo comum, e aí já se replica na comunidade, é o vizinho. Então, assim, o poder que o esporte tem de transformação é gigantesco, e isso é pouco explorado, né? Dentro das cidades. E tem também até a referência daquele cara que se chegou lá, que conseguiu, por exemplo, jogar na Série B ou na Série A, aquele cara que jogava na rua e chegou a ser bem sucedido, ser um jogador profissional. Então também tem essa questão da referência. Um exemplo nosso é Luiz Gonzaga. Acho que a gente precisa falar mais de Luiz Gonzaga. Por exemplo, o Luiz Gonzaga era um cara que chegou a recepcionar presidente dos Estados Unidos, um cara que não é só a questão do São João, mas precisa falar mais de Luiz Gonzaga. Se você procure alguma música do Luiz Gonzaga, ela é tão simples, tão erudita, é uma coisa que você conversa com qualquer músico hoje, ele fala da simplicidade, da erudição ao mesmo tempo da sua música. E não só a questão profissional também do Luiz Gonzaga, a questão de vida, a questão de espiritual, ele de ajudar determinadas pessoas, como por exemplo Dominguinhos, ver Dominguinhos cantando, no caso tocando numa feira, e mandar, dar um dinheiro, bancar e dar um recado para procurar no Rio de Janeiro, e Dominguinhos pegar e vai com sua família para lá, para o Rio de Janeiro, para ir atrás do Luiz Gonzaga, consegue ter acesso a Luiz Gonzaga e se tornar o músico que é hoje, que foi. Mas isso é um papel também, né, das famílias, da educação. Por exemplo, antigamente aqui em Petrolina, quando eu cresci aqui, as referências muito maiores que a gente tinha era da Bahia. A cultura baiana era muito mais forte em Petrolina.
E aí a cultura pernambucana começou a aparecer aqui em Petrolina quando, na época, o falecido governador Eduardo Campos começou a interiorizar a cultura pernambucana, trazendo o carnaval pernambucano, né, para os polos regionais, trazendo o São João, trazendo recursos, né, através do incentivo à cultura para essa questão pernambucana. Aqui era muito fraco. A gente só sabia o que era ser um pernambucano se você fosse para Recife ou para o Agreste. Aqui em Petrolina, Salgueiro, acho que até Salgueiro, as pessoas não se identificavam com a cultura pernambucana. A cultura baiana era muito mais forte aqui, muito prevalente. Hoje a gente já tem um cenário mais diferente aqui em Petrolina. Inclusive eu noto que até as próprias escolas, né, se apropriam mais desse assunto, porque eu vejo meu filho já falando determinadas coisas, entendeu? Mas assim, é totalmente diferente. Eu que vivi em Recife e vivi em Petrolina, o pernambucano de Recife é o mais bairrista do mundo, e o de Petrolina não sabe, se ele nunca saiu daqui para ir para Recife, ele não sabe o que é ser pernambucano, não sabe. Isso eu vivi na pele, a identidade aqui era muito fraca. A gente tinha um Petrofolia aqui que só tocava trio elétrico carnaval, só era a banda de axé. Minha adolescência era correndo atrás do trio aqui em Petrolina. Não via uma banda de frevo, nada. Não via uma passista de frevo, não via nada aqui em Petrolina. A gente começou a ver, como eu disse, na época da gestão do governador Eduardo Campos, que ele começou a dar uma interiorizada e o negócio começou a melhorar por aqui. Mas Petrolina era uma cidade totalmente sem identidade. Totalmente. Eu acho que a coisa fica muito ainda restrita à questão metropolitana. Por exemplo, o Mangue Beach, que é um movimento, mesmo ficou mais na região metropolitana, mas acabou chegando realmente no sul do Brasil. O Charlie Brown Jr., o Chorão, por exemplo, era muito fã do Chico Sainz, chegou até no seu grande álbum dele, no caso no álbum do MTV, no grande disco dele, no álbum do MTV, por exemplo, ele faz uma homenagem a Chico Sainz. E fora que Petrolina, além dessa questão que não tem, eu acredito que ainda tem muito que melhorar com relação a isso, as próximas gerações, né, que vão ficar a cargo disso, a cidade ainda recebe muita gente de fora, né, a gente tem gente de tudo que é lugar aqui, né, tem gente do Japão, da China, de tudo que é lugar, então é uma cidade que sempre, por conta da irrigação, atraiu gente de fora o tempo todo. Então misturou muito, a gente ficou sem essa identidade, entendeu? A gente não parecia que era Pernambuco. Além de tudo, por exemplo, eu estudei com pessoas na faculdade de jornalismo lá em Salvador, que eu tinha colegas que diziam assim: ah, professor, é porque lá no Nordeste, eu falei, ô querida, você tá onde, meu amor? Você tá no Nordeste, Bahia é Nordeste, Salvador é Nordeste. Não, eu digo, você não estudou geografia não na escola, tem esse exemplo. Então, assim, até o próprio baiano, eu que morei em Salvador, o próprio baiano às vezes não se reconhece que tá no Nordeste. Mas isso é reconhecimento, é pertencimento, é falta de acesso a tudo e de educação familiar também, né? Porque eu acho que a gente não pode culpar a escola de tudo, né? Sim. Tem que... É todo um contexto de apropriação. Então, as crianças hoje crescem sem seus referenciais, né? Que é tão importante para a gente crescer tendo aquela origem ali muito bem, né, estabelecida. Lara, eu tenho 3 perguntas e eu queria que você respondesse só com uma palavra. O que significa o sertão para você? Origem. Quem é a mulher Lara? Difícil decifrar Lara, mas assim, eu acho que eu sou amor. Qual é a sua luta? Saúde, porque a saúde, com saúde a gente faz tudo, sem saúde a gente não faz nada, né? A gente vê ali as pessoas sem saúde, é um negócio que dói na alma. Acho que quando a gente dá saúde pra todo mundo, a gente iguala todo mundo no mesmo patamar e não tem desculpa pra nada, né? Só arregaçar as mangas e viver, e trabalhar, e conseguir seu sustento, enfim. Sem saúde a gente não consegue fazer nada, absolutamente nada. A gente para a vida, né? Lara, muito obrigada, tá? Muito obrigado por participar desse projeto. Eu que agradeço, fico lisonjeada com esse convite de estreia aqui no seu podcast. Fiquei muito feliz e acredito que esse bate-papo aí vai ficar para a posteridade, pra gente lá no futuro dar uma assistida. Né? Na próxima temporada. Sim, quem sabe eu volto daqui a uns anos, eu já voltar e a gente já dizer, eita, naquele ano eu tava lá gravando. Pois é, fico muito feliz e desejo sucesso a essa sua empreitada. Obrigado a todos pela audiência e a gente se vê nos próximos episódios.